Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. Fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui hoje ministrando, trazendo uma palavra para vocês. E como o Roserley falou, tiveram a reunião ontem, como é importante de fato nós investirmos na vida das pessoas, de cada membro da nossa célula, que vem o visitante, depois ele se torna membro, sabe? Porque de fato Deus ele tem muitas coisas para fazer através da vida de uma pessoa, sabe? E assim como o Roserley falou, nós somos cria do Dorival e da Eliane, sim, de fato somos, sim. Creio que eles não estão aqui hoje. Louva a Deus pela vida deles, sabe? Porque foi num momento bem difícil da nossa vida. Nós estávamos indo na cela, estava acontecendo algumas coisas e o Dorival foi muito usado por Deus naquele momento, de estar perto de mim, sabe? De estar me acompanhando, estar me apacentando. E glória a Deus pela vida dele, da Eliane também, sabe? E investiu nas nossas vidas. E a gente começou a liderar uma célula aqui em Venâncio. Enfim, resumindo a história, depois nós fomos para Lajeado, porque a célula no irmão ali acabou fechando, na célula que nós estávamos, e a gente foi morar para Venâncio, para Lajeado. E aí eu até fui numa igreja, fui em outra igreja também. E aí um dia eu falei para a Kátia: ô Kátia, eu sinto no meu coração de nós começar a fazer uma célula aqui na nossa casa. Eu, tu, o Arthur era pequenininho. Eu disse: eu, tu, o Arthur e o Espírito Santo. E a varoa do meu lado disse: amém, vamos fazer então. E aí eu fui procurar o Dorival. E quando eu cheguei no Dorival, eu disse para ele: Dorival, estamos pensando de abrir uma célula lá em Lajeado, lá na nossa casa lá. E aí ele disse: bah, varão, era só isso que eu estava esperando. Aleluia. E abrimos a célula lá, resumindo a história, né? Até ontem o Derli estava lá ontem ministrando lá em Lajeado. E ele disse que era apenas uma sementinha, né? E hoje nós temos uma congregação lá em Lajeado. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia. Glória. E hoje eu vim trazer uma palavra para vocês, direto do coração de Deus. E quando o pastor mandou a mensagem para mim ministrar, meu Deus do céu, meu coração, aquele frio na barriga. Só que a gente também tinha alguns compromissos. Eu disse: bah, pastor, tal dia não vai dar. Aí ele disse: tá, e outro dia, tal dia. Aí eu fui lá, olhei na agenda de novo e disse: bah, não vai dar esse dia também, pastor. E aí ele disse: tá, mas qual dia tu pode? Aí eu dei uma olhada lá, dia 21. Mas pensando, para tomar que tem alguma coisa para mim não precisar ir lá ministrar. Aleluia. Mas eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, pela oportunidade, né? E estamos aqui hoje então para compartilhar uma palavra com vocês, para cada um que saiu da sua casa, todos os visitantes. Vi que tem visitantes aqui nessa noite, então a gente fica muito feliz pela vida de cada um de vocês. E com certeza, não só para os visitantes, mas para cada membro, o Senhor ele tem uma palavra no seu coração nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a porta do seu coração. E esse é o tema da palavra. E quem tem a Bíblia, vou pedir para que você venha estar abrindo lá em Josué 2, do 1 ao 9. Josué 2, do 1 ao 9. Aleluia. Quando eu cheguei aqui na frente, na igreja que eu fui entrar, o Jô me recepcionou ali. E ele disse: hoje o chão vai tremer. Eu disse: se eu botar a mão no chão, com certeza vai. Porque olha, né? Ontem nós estávamos rindo lá em Lajeado, lá, porque ontem o André ministrou, né? Também tava aquela tremedeira assim. E eu creio que isso é bênção de Deus, porque isso mostra que de fato nós somos dependentes de Deus, que nós não somos nada sem Ele. Amém? Então a palavra de Deus diz lá em Josué 2, do 1 ao 9, a palavra de Deus diz assim: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Setim 2 espias e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Contudo, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui essa noite para espiar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe:
traga para fora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, tinha escondido os 2 homens. Respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde eles foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles, pelo caminho que leva ao vals do Jordão. Logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então nós temos aqui uma passagem em Josué que fala da atitude dessa mulher, a atitude de Raabe. E o que nós aprendemos com essa história? Que nós estamos diante de uma história extraordinária para as nossas vidas. E mais que uma história, ela é um apelo para cada um de nós. Ela é um apelo dos céus para as nossas vidas. Ela é um apelo que diz: abra a porta do seu coração. E olha que interessante, antes de Josué ele colocar o pé na terra prometida, ele teve que encarar o impossível diante dos olhos humanos. Eu creio que a maioria aqui conhece a história de Josué. E a gente vai ver que a primeira barreira que se levantou não foi um exército contra a vida de Josué. Não foi um gigante, mas foi uma cidade. Uma cidade que se levanta contra ele. Uma cidade que ela era símbolo de orgulho. Ela era símbolo de fortaleza. A cidade ela é tão murada que ela era um símbolo de que aqui ninguém passa. Ninguém passa por aqui. De quem eu estou falando? Da cidade de Jericó. E Jericó ela não era simplesmente uma cidade murada, ela era uma fortaleza de arrogância, uma construção de rebeldia contra os planos de Deus. Muros de pedra, portões de bronze trancados. Imagina os soldados nas muralhas, armado até os dentes, sabe? E é interessante nós entender que quando o povo de Deus ele olhava para aquelas muralhas elas gritavam para o povo de Deus: aqui vocês não entram, aqui vocês não podem entrar, aqui vocês não vencem, aqui até Deus para. É como se aquela cidade falasse isso para o povo de Deus. Mas o Senhor era com eles. E eu quero dizer algo para você nessa noite. Eu quero dizer que quando Deus ele tem uma promessa para as nossas vidas, não há Jericó, não há muralhas que parem de pé. Aleluia, você crê nisso? E deixa eu perguntar, você tem promessa de Deus? Alguém tem promessa de Deus aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Então eu estou falando com você. E olha só o que Deus faz. Ele não começou por onde os homens começariam. É interessante isso, nós entender que Deus ele não começou quebrando os muros. Ele foi direto no coração da cidade. E quem Deus usou? Quem menos eles esperavam. Escute, olha só. O que eu li antes? Os espias, eles entraram na casa de quem? De uma prostituta. Eles entraram na casa de que ninguém esperava, sabe? Enquanto os generais, eles estavam nos altos das torres, enquanto os guardas estavam vigiando os portões, Deus ele estava entrando pela porta de Raabe, pela porta da casa de Raabe, uma mulher prostituta, uma mulher rejeitada, uma mulher esquecida, uma mulher que era usada, uma mulher ferida, uma mulher que a sociedade tratava como lixo.
que ela foi escolhida para ser a porta da salvação. Ela foi escolhida para ser a porta da salvação, de entrada. E hoje o que nós vemos? Que o Senhor, Ele quer fazer isso através das nossas vidas. Aleluia! Eu quero começar declarando que quando Deus Ele resolve mudar a história, Ele não pede permissão para ninguém. Deus Ele não pede permissão. Aleluia! E Deus Ele entra onde ninguém entra. Ele chama quem ninguém chama. E Ele usa quem o mundo descartou. Ele pega aquilo que é desprezível. É como a palavra de Deus diz, que Deus, Ele pega aqueles que não são. Que glória teria Deus se nós tivesse o poder de fazer algo? Que glória Deus teria se eu tivesse capacidade de fazer, de talvez trazer uma palavra, de fazer uma visita? Não, hoje nós não temos condições de fazer isso por nós mesmos. Mas o Senhor faz em nós e faz através de nós. Através de um homem e de uma mulher, os improváveis, assim como nós estamos compartilhando. Aleluia! E eu quero dizer que Deus, Ele usa quem o mundo descarta. Deus, Ele usou aquela mulher. Ela era uma mulher desprezível, como eu falei. E essa palavra eu quero dizer para vocês, para cada um de vocês. Eu quero dizer que essa palavra é para alguém hoje, que talvez está esquecido, que talvez está preso, se sentindo preso. Quero dizer que muitas vezes você acaba sendo paralisado por causa do teu passado. Mas eu quero dizer algo para você. Se Deus, Ele bateu a sua porta, não é apenas uma visita. Se hoje Deus, Ele está batendo na tua porta, é porque é chegado a eternidade. A eternidade é chegada na sua vida. E eu estou falando isso não só para consolo. Eu estou falando isso porque de fato também não é só perdão, que o Senhor tem perdão para você. Eu estou falando isso porque o Senhor, Ele tem um propósito na sua vida. Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de você. E você precisa entender isso. E eu quero dizer, se você está pronto, se você é homem, se você é mulher, você está pronto. Hoje você vai começar a ver os muros caindo. Hoje você vai começar a ver os destinos sendo mudados. A promessa de Deus se cumprindo na tua vida. Você crê nisso? Aleluia! É hoje. Os muros estão caindo. Por quê? Porque o Senhor tem um propósito na tua vida. Então se prepare, porque hoje é o dia que Jericó vai tremer. Aleluia! Você crê nisso? Esse é o dia que muitas Raabes vão se levantar no nosso meio. Muitas Raabes vão se levantar lá na tua cela. Os improváveis. Aquele irmão que chegou lá talvez, né, todo quebrado, todo sujo, imundo do pecado. É esses que o Senhor, Ele vai usar no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. E eu creio que como naquele dia os espias, eles precisavam se esconder, eles bateram na porta de Raabe. Hoje o Senhor está batendo na porta do seu coração. Por isso a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Aleluia! Eu vou entrar, o Senhor diz. Ele está batendo a porta hoje. O Senhor da glória, Ele não vai arrombar a porta do seu coração, mas Ele vai bater. Ele é humilde. Assim como ontem, o Derli também ministrou ontem lá. Ele disse que o nosso coração, ele tem a fechadura só pro lado de dentro. Não tem a fechadura pro lado de fora. Aleluia! Por isso, cabe a cada um de nós abrir o nosso coração. Eu quero convidar você nessa noite, cada um de você que está aqui, a você abrir a porta do seu coração, para que de fato o Senhor, Ele venha entrar, para que de fato o Senhor venha fazer morada. Aleluia! Mas o Senhor, Ele está esperando uma resposta minha, uma resposta sua, que muitas vezes não tem se posicionado, muitas vezes tem deixado para depois, né? E o Senhor, Ele não quer que você abra simplesmente a porta da sua casa, mas o Senhor, Ele quer que você abra também a porta do seu coração. Sabe, eu digo que muitas vezes as pessoas, elas aceitaram Jesus, elas se batizaram, muitas vezes elas vão na célula, muitas vezes elas vêm no culto,
levanta a mão, elas adoram o Senhor. Só que muitas vezes elas ainda não abriram a porta do coração. Elas simplesmente abriram a porta da sua casa para que o Senhor viesse entrar. Mas o Senhor, Ele quer ir além. O Senhor, Ele quer ter intimidade contigo. E o Senhor, Ele só vai ter intimidade contigo se de fato você abrir a porta do seu coração. E hoje, de alguma forma, eu quero dizer para você, igreja, que o Senhor, Ele está te chamando. Aleluia. E você precisa responder esse chamado. Você precisa responder esse chamado. E eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos de Lajeado, que tem se posicionado, que tem ouvido o chamado do Senhor, que tem ouvido o Senhor bater a porta deles, e eles abriram o coração. Sabe, eu louvo a Deus por isso, porque antes nós estávamos sozinhos lá em Lajeado. Claro, o Dorival sempre junto, supervisionando a gente, mas aos pouquinhos Deus foi acrescentando cada um no nosso meio. Mas foi acrescentando aqueles que estavam com o coração aberto para o Senhor. Aqueles que estavam de coração aberto. E hoje você precisa responder ao mesmo chamado. E eu quero fazer uma pergunta para você. Sabe por que você precisa responder? O primeiro tópico. Porque esse é um chamado pessoal. Eu quero que você repita bem alto. Esse é um chamado pessoal. Aleluia, glória a Deus. Esse é um chamado pessoal para mim, para você. E nós vemos que desde o início da humanidade, Deus, Ele tem chamado pessoas de uma forma pessoal e individual para cumprir o propósito dele. E Ele não só faz convite em massas, Ele não convida multidões, mas Deus, Ele olha para o coração do homem. Ele olha para os nossos corações. E é interessante nós entender que cada chamado divino, ele é específico e carregado de propósito. Então, se o Senhor está te chamando, se o Senhor tem batido na sua porta, é porque o Senhor tem um propósito na tua vida. E se o Senhor tem um propósito, Ele também vai te capacitar. Ele vai derramar graça, Ele vai derramar favor, Ele vai derramar unção sobre a sua vida. E você precisa entender que esse chamado, ele é individual. Ele é individual. Ele é particular seu. Por quê? Porque aquilo que o Senhor tem para fazer é através da sua vida. Não é só através da minha. Eu sempre comento com o pessoal que está lá em Lajeado, o pessoal que vem e começa a vir na célula, né? Eu comento para os guris ali que eu sei que eu vou viver muitas coisas em Deus através da vida deles. Por quê? Porque tem algo em particular daquela pessoa. Tem algo particular que só ela vai viver. Tem algo particular que Deus vai fazer só através da vida dela. E por isso que nós precisamos valorizar os nossos irmãos, valorizar as pessoas que chegam. Por quê? Porque através da vida dessas pessoas nós vamos viver novas experiências. Nós vamos ver Deus fazendo maravilhas no nosso meio. Sabe? Então eu fico muito feliz de fato, por ver tudo aquilo que Deus está fazendo. E nós vemos que no Novo Testamento, que quando Jesus ele chamava os discípulos, Jesus ele olhava no olho de cada um. Jesus ele olhava no olho de cada um lá em Mateus 4,17. Jesus 4,16. Jesus ele diz: vem e segue-me. E hoje o Senhor ele continua nos chamando. E é interessante nós vermos que quando Jesus encontrou Zaqueu naquela árvore, ele disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém eu repousar na tua casa. Hoje me convém eu entrar na tua casa. Esse era o desejo do Senhor, entrar na casa de Zaqueu. Que Zaqueu abrisse a porta da casa para que Jesus viesse entrar. Porque quando Jesus ele entra na nossa casa, ele muda a nossa vida. Quando Jesus entra na nossa casa, Jesus muda a nossa história. E Jesus, nós vamos entender, assim como ontem o André falou, Jesus ele é diferenciado mesmo. Jesus ele é diferenciado. E ele é diferente dos reis que vão impor o domínio, que vão impor a entrada, que vão muitas vezes arrombar a porta sem ninguém pedir. E a Bíblia também diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, sabe? Mas
Mas quando eu e você, quando nós ouvimos a voz do Senhor batendo no nosso coração, pacientemente, se nós ouvirmos a voz dele, nós abrirmos e deixarmos ele entrar, eu quero dizer que ele vai mudar a sua história, ele vai mudar a sua família, ele vai mudar o seu esposo, ele vai mudar a sua esposa, ele vai mudar os seus filhos, mas você precisa abrir a porta para que o Senhor possa entrar. Deixe-o entrar. Abra a porta do seu coração, não somente a porta da sua casa, mas a porta do seu coração. Jesus, ele está sempre chamando, mas ele sempre vai respeitar a nossa decisão. Ele sempre vai respeitar. E quantas vezes nós já ouvimos o chamado de Deus, mas muitas vezes nós queremos adiar esse chamado. Quantas vezes talvez o Senhor ele tocou no seu coração para você se posicionar como líder em treinamento? Quantas vezes o Senhor ele tocou talvez no seu coração para abrir a porta da sua casa para fazer uma célula? Quantas vezes talvez o Senhor tocou no seu coração para que você viesse falar dele no teu trabalho, lá no seu emprego, talvez os jovens no seu colégio, e muitas vezes você está adiando? Quantas vezes o teu líder talvez já te chamou para te ser um líder em treinamento, e você fica olhando para você e pensa: ah, mas eu não tenho condições, eu não sou capaz, eu sou muito novo, eu comecei agora, faz pouco tempo que eu estou na igreja, faz pouco tempo que eu estou na célula. Você precisa entender que o Senhor está te chamando hoje, e Ele quer fazer em você e através de você. Sabe, eu lendo essa palavra, eu lembrei de quando nós começamos na célula. De quando nós começamos. Eu lembro que eu chegava na célula, era ali na Coronel Brito, era, né? Quando nós chegávamos na célula ali, eu já estava indo, eu estava gostando de ir na célula, e estava me posicionando, já orando, buscando em casa, entendendo que Deus ele tinha algo para mim viver. Sabe, porque eu tinha uma visão muito errada da igreja. Eu via muitas coisas erradas acontecendo, as pessoas na igreja. Eu não ia, mas a minha mãe já era convertida há mais de 10 anos, né? Então eu via muitas coisas acontecendo na vida de outras pessoas que frequentavam. Mas quando eu comecei a vir para os cultos, quando eu comecei a ir na célula, eu vi, opa, peraí, tem alguma coisa diferente. Existe um Deus que pode fazer, que pode mudar, que pode transformar, porque a palavra dele está dizendo. A palavra dele está dizendo. E eu fui entendendo que eu precisava me posicionar. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você acha que você é novo, que você começou agora. Mas no meu começo, quando nós chegamos... Hoje tem no aplicativo a palavra, né? A gente tem no celular. Mas naquele tempo tinha... As folhas elas eram impressas. E quando eu chegava na célula, quando nós sentávamos na célula, o meu líder ele vinha dizer assim, ó: hoje o Dani vai passar a palavra. Hoje o Dani. Bom, meu nome é Maicon Daniel, né? Então alguns me chamam de Maicon, outros de Dani. Ele me chamava de Dani. E aí eu chegava na célula, ele me dava a palavra. E eu nem tinha lido, eu não tinha estudado a palavra, mas existia algo dentro do meu coração que queimava. Algo dentro do meu coração que queimava, que dizia: vai e faz aquilo que tem que ser feito. Vai e faz aquilo que tem que ser feito. Então eu digo para você, não adie. Porque muitas vezes o Senhor ele quer apressar as coisas. O Senhor ele tem pressa. E muitas vezes o Senhor ele vai te colocar na pressão. E era uma pressão para mim aquilo ali. Chegava em casa e dizia para Kátia: bah, mas o cara, meu líder ali me deu a palavra agora. Imagina, né? Como é que ele faz isso comigo? Mas glória a Deus, o Espírito fluía, a palavra era liberada. E vivemos muitas experiências, né, naquela célula lá. E eu era novo convertido. E tivemos várias experiências, né? Aleluia. Eu novo convertido também, nunca vou me esquecer. Por isso que eu digo, você precisa se posicionar. A gente na célula lá, eu novo convertido, aleluia, aconteceu se manifestar um demônio. Acho que quem é mais velho aqui sabe da história, né? E aí se manifestou um demônio lá e tal, e foi aquele ridivu, e ele rasgando a Bíblia e batendo. E aí, hoje, da nossa célula, creio que não tem mais nenhum irmão que congrega hoje com nós. Os únicos que permanecem é eu e a Kátia. E
E naquele dia, aquele redivu, e o demônio ali manifestado e tal. E o líder ali daquele jeito ia e não ia. E aí um outro irmão ali começou a orar e veio orar em línguas para expulsar o demônio. E eu novo convertido, mas eu já estava fazendo os cursos, né? Já estava fazendo maturidade no espírito, cursão. Hoje é o Conexão. E numa aula, lembro que até o Felipe, era o Felipe que estava ministrando sobre não lembro, acho que era o caráter de Cristo, nem era sobre libertação. E aí ele puxou um assunto ali para ver, era o próprio Deus já preparando, né, a gente. E ele falou, trocou de assunto e tal, e falou, quando manifestar um demônio, ele disse que aconteceu na casa dele lá, enfim, né, resumindo a história. Ele disse assim, vai e impõe a mão na cabeça, porque tu é a autoridade espiritual ali, e manda sair em nome de Jesus. Isso na quinta-feira, nós tínhamos a aula. Na terça-feira, tivemos a célula. E aconteceu. Eita glória! E aí a Kátia olhava pra mim assim e dizia, tu não vai fazer nada, tu não vai fazer nada. E eu pensando, mas o que eu vou fazer? Eu comecei agora. Aleluia! E não vai fazer nada, não vai fazer nada. E aquele redivu, e as gritando, queima ele, Jesus, queima ele. Né? E o outro irmão orando em língua ali. E eu já sabendo que para expulsar demônio, tu não tem que orar em língua. Bota a mão, né? Eu tinha aprendido. E a Kátia, tu não vai fazer nada, não vai fazer nada. E daqui a pouquinho o próprio Espírito Santo me moveu assim. E eu fui todo quietinho, encabulado, né? Fui chegando pertinho. E olha só o detalhe. Quando eles iam orar por ele, ele batia assim. Tira a mão de mim, tira a mão de mim. Não encosta em mim. E aí, nisso eu tô chegando perto, assim, chegando pertinho. E fui levantando a mão, assim, todo com receio. E aí, nisso, quando eu tô chegando perto, ele baixou a cabeça, assim. E eu impus a mão na cabeça dele. Quando eu botei a mão na cabeça dele, olha o que eu falei. O Espírito mesmo me levou a falar. Eu disse, o que está em mim é maior do que está em ti. Está amarrado em nome de Jesus. E ele, o chão. Aleluia. E os irmãos que estavam na cela ali, estavam, queima ele, Jesus, queima ele, orando. Quando ele caiu no chão, ficou aquele silêncio. Parecia assim que te dava para ouvir os grilinhos. Cri, cri. Entendeu? Mas olha só. E ele caiu no chão ali. E eu olhei para os irmãos. Eu disse, vamos orar. Vamos orar. E eles começaram a orar e eu com a mão na cabeça. Em nome de Jesus, sai, tá amarrado. Foi a primeira experiência que eu tive ali na cela de expulsar um demônio. Eu era novo convertido. Aleluia. Eu estou falando isso para encorajar você. Que não importa quanto tempo você tem de caminhada, o Senhor ele está esperando você se posicionar. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, abra a porta do seu coração. Se o teu líder tem te convocado, se posiciona como líder em treinamento, sabe? E não queira entender como vai acontecer as coisas. Simplesmente se posiciona. Quando que eu imaginava que um dia eu ia estar aqui ministrando a palavra? Quando que eu imaginava que um dia eu ia ser líder de célula? Quando que eu imaginava que eu ia abrir a minha casa para fazer célula? Quando que eu imaginava que hoje teria uma congregação lá em Lajado lá? Quando? Mas foi porque eu me posicionei. E no decorrer da caminhada, o Senhor ele vem trazendo clareza. No decorrer da caminhada, as coisas vão ficando mais claras. Vai dando sentido, vamos entendendo o propósito de Deus. Mas eu quero dizer para você que quando a nossa hora chega, é porque o Senhor ele está batendo na nossa porta. E assim como foi com Raabe, eu quero dizer para você, a sua hora chegou. A sua hora chegou. Existem bilhões de pessoas, existem milhares de pessoas no mundo afora, mas hoje o Senhor está me trazendo aqui, porque Ele está batendo a porta do seu coração. Ele está batendo a porta. O Senhor ele podia ter escolhido qualquer um outro, mas Ele escolheu você. Ele escolheu eu, escolheu você. E eu quero dizer algo que eu sempre comento com os guris da célula, com os líderes lá, com os líderes em treinamento. Eu sempre digo para eles, se vocês não quiserem, Deus ele vai levantar outros. Porque a obra de Deus não vai parar. E muitas pessoas já vieram para a célula, né? Glória a Deus, porque antes de ter o prédio, tem muitas pessoas que estão em outras congregações, se firmaram, e muitas também saíram das células.
E eu estou falando isso com autoridade. Muitos saíram, muitos não quiseram. E nem por isso a obra de Deus parou. Nem por isso a obra de Deus parou. Por quê? Porque Deus ele foi levantando um a um. E assim como aquela palavra que nós compartilhamos na célula, que fala que a seara está pronta, a seara está madura, que nós temos que rogar pelos trabalhadores, pelos ceifeiros. Muitas vezes eu orava e clamava: Senhor, envia os trabalhadores, porque sozinho eu não vou fazer. Sozinho eu não vou fazer. E quando um irmão vinha ali, começava a se posicionar, quando vê, saía. Mas aleluia, ele não quis, mas Deus foi levantando outros. Deus foi levantando outros, e assim vai ser. Então eu quero dizer para você nessa noite: se você abrir a voz, se você ouvir a voz, abre a porta do seu coração. Aleluia. Isso mostra que nós precisamos ter uma decisão, e a decisão é de receber Ele. Por quê? Por que eu falei antes que é individual? Porque eu não posso fazer por você. O pastor não pode fazer por você. O líder, ele não pode fazer por você. É você que precisa ter uma posição. É você que precisa se posicionar. Cada um de nós, cada um de vocês precisam ter fé. Vocês precisam ter fé para abrir a porta. E olha só, a salvação, a gente entende que a gente tem ministrado, falado da graça. E a salvação, ela é pela graça. Só que você precisa receber ela. Você precisa estar disposto em receber a salvação. O Senhor, Ele já fez por nós. Ele já fez por mim, Ele já fez por você. Mas cabe a você decidir. E quando nós abrimos a porta, Ele não apenas entra, mas Ele transforma a nossa vida completamente. Eu posso falar por mim aquilo que Deus fez na minha vida, na minha casa, no meu casamento. A pessoa que Deus me transformou, a pessoa que eu sou hoje como marido. A Kátia sabe tudo aquilo que ela passou comigo. Eu também sei tudo aquilo que eu passei, né, com ela. Aleluia. Eu sempre digo, as pessoas dizem assim, né? Ah, vocês são uma bênção. Ai, que bênção que vocês são e tal, né? E eu digo assim, mas nós não era florzinha de Jesus, não. Nós não éramos florzinha de Jesus. Só ela sabe, né, as lutas que ela passou. Eu sei as coisas que eu passei, nosso casamento. Mas Jesus mudou a nossa vida, Jesus mudou a nossa história. Hoje a gente tem 3 filhos para a honra e glória de Deus. Aleluia, eu louvo a Deus por isso. Porque eu lembro, o Arthur, ele era pequenininho. Eu dizia que eu acreditava em Deus, acreditava em Jesus, né? Até ia num cultinho outro com a minha mãe. E eu estava morando aqui em Venâncio, a nossa vida destruída. E o Arthur pequenininho, eu lembro que eu pegava muitas vezes ele no colo. E olha, cara, eu louvo a Deus hoje. Porque Deus, ele colocou um novo cântico na minha boca, como diz a palavra. Mas muitas vezes, ele pequenininho no colo, eu declarava que ele ia fazer muito mais do que eu fazia no mundo. Olha o que eu liberava sobre a vida do meu filho. Ele ia ser mais pegador. Eu liberava isso sobre a vida dele. Ele ia fazer isso, ele ia fazer aquilo. E nós com a vida destruída em casa, casamento destruído. Mas quando Jesus, ele entrou na minha vida, quando Jesus entrou na nossa vida, na minha e da Kátia, no momento que nós abrimos o nosso coração para Ele, o Senhor começou a mudar tudo. O Senhor começou a mudar os meus pensamentos, o Senhor começou a mudar aquilo que saía da minha boca. Aleluia, e eu comecei a liberar a palavra de vida sobre a vida do meu filho, sobre a vida do Arthur. E comecei a declarar aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E glória a Deus, hoje ele está liderando célula. Os colegas estão se batizando, sabe? E para honra e glória de Deus, nós temos mais outros 2 filhos, o Benjamin e o Emanuel, que são uma bênção. E eu creio naquela palavra que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, se alguém ouvir, Jesus, ele disse, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Isso mostra que você tem que ter disposição para receber. Isso mostra que você precisa abrir o seu coração, que você precisa tomar uma posição, e a decisão ela precisa ser sua pela fé. Pela fé, porque Deus ele quer transformar a tua vida, Deus ele quer transformar a tua história. Deus de fato ele pode mudar o teu marido, ele pode mudar a tua esposa, ele pode mudar a vida do teu filho, e eu quero dizer, ele pode mudar a vida dos teus vizinhos, das pessoas que estão perto de ti. Mas você precisa se posicionar, precisa dar uma resposta para ele. Aleluia. E hoje Deus ele continua nos chamando individualmente ele continua chamando. Por isso lá em Mateus 11:28 ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. O Senhor ele continua nos chamando, e o chamado de Jesus, você precisa entender que o chamado dele é urgente. O Senhor ele quer fazer hoje, então não ignore hoje, não ignore a sua oportunidade, porque pode ser que amanhã você não terá oportunidade. Amanhã pode ser tarde. Então tudo aquilo que o Senhor colocar nas tuas mãos, tudo aquilo que o Senhor colocar diante de ti, vai e faça. Vai e faça como se fosse a última coisa que você fosse fazer. A oportunidade é hoje. Tem muitas pessoas que acreditam e muitas pessoas deixam para depois. Ah, Jesus, depois eu vou seguir, depois eu vou me posicionar. Cara, nós vivemos num tempo que hoje o mundo, eu posso dizer que as coisas estão tão aceleradas no nosso meio. As coisas estão, tu quer fazer algo, tu pesquisa algo na internet, tu vê, tudo é método, tudo é isso, tudo é aquilo, é muito rápido as coisas. E muitas vezes o mundo, ele está te iludindo, ele está te embriagando com as coisas do mundo, e você acaba pensando que você tem o tempo inteiro, e você não tem. Aleluia, porque o Senhor ele quer fazer nas nossas vidas, e ele tem pressa em fazer. Por isso eu digo para você, não escute a mentira do diabo, não escute a mentira do diabo. O tempo é hoje. Eu quero convidar você a se posicionar hoje. Por isso lá em Hebreus diz que, Hebreus 3:15 diz que quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, não endureça o teu coração, porque o Senhor ele tem nos chamado. E em cima dessa palavra nós vemos que Raabe, ela ouviu o Senhor batendo a porta. E que bom que ela se posicionou, que bom que ela abriu a porta. Por quê? Porque naquele dia a salvação chegou na casa dela. Aquele dia a salvação chegou na casa dela, e não foi simplesmente para ela, mas foi para o pai, para a mãe, foi para os familiares dela. Sabe, eu estava levando, quarta-feira, levando o Emanuel que vai na célula do Arthur. E eu estava dizendo para ele: meu querido, eu sei o que tu passa, né, com teu pai, com tua mãe em casa, por eles não serem cristãos, os familiares ali, eles até dizem que acreditam em Deus, glória a Deus por isso, né? Mas eu disse para ele, quando Deus ele quer fazer algo na casa de alguém, Deus ele sempre vai levantar uma pessoa. Eu disse para ele: cara, eu tô falando isso por quê? Porque foi assim na minha casa, foi assim na minha vida, e foi assim que eu tenho visto na vida de outras pessoas, na casa de outras pessoas. Eu tenho visto, eu disse para ele, nós estamos rodeados de testemunhas, tanto boas como ruins. Tanto boas como ruins. Aleluia. Aquele lá é o meu tempo. Eita glória. Aleluia. Vamos acelerar isso aqui. E eu disse para ele, oh glória, eu disse para ele: meu querido, está diante dos teus olhos os testemunhos bons e os testemunhos ruins. Eu disse: começa a olhar para as pessoas elas estão ouvindo a mesma palavra que nós, elas estão vindo na célula, elas estão indo no culto, e tu vê a vida não muda. Por quê? Porque ela não abriu o coração ainda. Ela não abriu o coração ainda. Mas olha para aqueles que estão tendo a vida mudada, estão tendo a vida transformada, e se espelha nessas pessoas, ouve essas pessoas, porque tu vai ver, eu estou falando para ti, basta tu se posicionar, que o Senhor ele vai fazer na tua casa, vai mudar a vida do teu pai, a vida da tua mãe, e eles vão estar aqui com a gente, aqui na célula, ou quem sabe vamos abrir uma célula lá na tua casa lá. Aleluia. E foi assim com Raabe, e assim com as nossas vidas.
Quando o Senhor ele entra, ele muda a nossa história, a nossa família. E o segundo tópico para nós adiantarmos um pouco mais. Sabe por que você precisa responder esse chamado? Sabe por que você precisa responder esse chamado? Quero que você repita comigo. É um chamado para o improvável. Aleluia. Aqueles homens, por causa do compromisso que eles tinham com Deus, eles poderiam se esconder em qualquer outra casa. Até eu estava, antes da gente receber essa palavra do pastor, um dia eu e a Kátia em casa, né, compartilhando. Até a gente teve uma palavra parecida também na célula. Eu disse assim: ô Kátia, mas tu para e tu pensa, o que esses caras foram fazer lá na casa de uma prostituta? Eu disse: ó, pega até mal, né? O pessoal, né, os homens de Deus ali, ir lá na casa da Raabe, a prostituta. Eu disse assim: tá, mas será que era só a casa dela? Será que era um bordel? Como é que era aquilo lá? Eu disse: aleluia. Não, eu sei o que é, mas sabe o que eu enxergo ali? O que nós podemos enxergar? E eu quero dizer para você nessa noite, de você enxergar também, de você enxergar a graça de Deus. A graça de Deus sendo manifestada lá no Velho Testamento. Muitas vezes nós pensamos: o Velho Testamento é só lei, é olho por olho, dente por dente. Mas lá no Velho Testamento nós já vimos a graça de Deus sendo manifestada. Por quê? Porque Deus ele escolheu quem? Uma prostituta. Ele escolheu aqueles 2 homens para entrar na casa dela. Eu digo, por isso que eu falei, pega até mal, sabe? Mas é o próprio Senhor querendo nos trazer essa direção. É o próprio Senhor querendo dizer para nós e mostrar o quão gracioso Ele é, o quão bondoso Ele é, o quão amoroso Ele é. Por quê? Porque Ele queria mudar a vida dela. Ele queria mudar a vida daquela prostituta. E tudo que Deus faz, a gente precisa entender que tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Não foi em vão Ele ter enviado aqueles 2 espias. Não foi em vão ela ter aberto a porta. Era propósito de Deus para aquela vida. Por isso os espias, eles foram se esconder lá na casa dela. Sabe, se eles fossem escolher, ou nós fôssemos escolher, com certeza nós escolheríamos uma família de bem, uma família de caráter. Mas eles não sabiam que Raabe era uma prostituta. E no meio de tanta gente ali, por que será logo Raabe? Por que Raabe? Por que a prostituta? Isso, como eu falei, isso mostra uma mensagem para nós. Mostra que a salvação não é para os bonzinhos, não é para aquele que usa uma roupa bonitinha, não é aquele que fala bonito, não é para os mauricinhos lá fora, não é para aquele que é cheio de justiça própria. A salvação é para aqueles que não merecem. A salvação é para aqueles que creem. A salvação é para aqueles que decidem confiar no Senhor, confiar naquilo que o Senhor fez lá na cruz, pelo sangue que foi derramado lá naquela cruz. A salvação é para quem crê. Aleluia, aleluia, aleluia. A salvação ela sempre vai alcançar aquelas pessoas. E muitas vezes nós olhamos, eu lembro no começo da nossa caminhada, lá no Egito, como a gente fala, né? Lá na casa agora, a gente sentada assim, a Kátia olhava pro lado, ou passava alguém assim, a Kátia dizia: não, eu não acredito, o fulano na igreja, não acredito. Aí daqui a pouquinho olhava assim: mas aquele ali era um baita isso. Aí eu olhava assim: aquele ali era pior que, esse aqui comanda lá. Eu sei, meu Deus do céu, aleluia. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que nós não somos diferentes dessas pessoas que estavam lá, sabe? Eu sempre digo, né, no comecinho eu digo que era o sujo falando do mal lavado. Era o sujo falando do mal lavado. Mas nós vemos que de fato a salvação não é para os bonzinhos, é para aqueles que precisam, é para aqueles que necessitam. Aleluia, aleluia. Deus ele sempre vai fazer através dos improváveis. É um chamado para os improváveis. Aleluia. Raabe, ela era uma pessoa que ela era mais improvável, prostituta daquela cidade. Mas quando os espias entraram na casa dela, era o próprio Senhor anunciando: a salvação chegou na tua casa.
A salvação chegou na tua casa. E a vida de Raabe hoje, ela é um retrato de muitos de nós. Eu não sei como tem sido a tua vida, eu não sei o que você tem feito, o que você tem vivido, eu não sei aquilo que tem saído da tua boca, mas eu quero dizer para você que o Senhor, a partir do momento que você abrir a porta do seu coração, o Senhor, Ele pode fazer de você um novo homem. O Senhor, Ele pode fazer de você uma nova mulher. O Senhor, Ele pode fazer de você um pai novo, um pai diferente, uma mãe diferente, um filho diferente. O Senhor, Ele pode fazer, mas você precisa abrir o seu coração. Muitas vezes você tem se sentido desprezado, talvez você sente que você foi esquecido. Mas o Senhor, Ele me traz aqui hoje para dizer para você que Deus, Ele quer fazer através da sua vida. Muitas vezes você olha para ti, tu se acha incapaz, tu se acha que tu não é um nada. Mas eu quero convidar você hoje a você olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Porque quando tu tira os olhos de você mesmo e você foca os olhos em Jesus, Jesus, Ele vai te dando novos passos. Jesus, Ele vai colocando coisas novas na tua cabeça, Ele vai renovando a tua mente, assim como diz a palavra, Romanos 12:12. E tu começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Raabe, ela era aquele tipo de pessoa que a sociedade costumava dizer: nem Deus dá jeito nela. É aquela pessoa que quando tu olha, tu vê assim, o quê? Deus vai usar aquela pessoa ali. Sabe, muitas vezes tu vai abrir a porta da tua casa, ou muitas vezes tu vai estar fazendo célula, porque isso aconteceu comigo lá na empresa onde eu trabalhava. Tinha um cara que me conhecia desde o começo, né? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 18 anos. E aí eu bem novinho, saía, fazia festa, enfim, um monte de coisa. E ele pegou o começo da minha caminhada, minha conversão, e viu eu me posicionando em Deus. E quando nós começamos a liderar a célula e convidar as pessoas para vir para a célula lá na nossa casa, e eu falava de Jesus na empresa lá, muitas vezes ele vinha assim e dizia assim: o que tu quer estar falando de Jesus para as pessoas? Olha tudo que tu fazia, olha o teu passado. E muitas vezes ele dizia assim: ô negrinho, o teu passado te condena. Muitas vezes. Mas eu entendi que eu precisava me posicionar, que eu não podia dar ouvidos para aquilo que ele estava falando. Precisava dar ouvidos para aquilo que Deus estava dizendo que eu era, aquilo que eu podia. Aleluia, e eu me posicionei. Então quero dizer para você, não importa o seu passado, não importa os seus erros, não importa as suas falhas, olhe para o Senhor. Se o Senhor bateu a porta do seu coração, é para você abrir, porque o Senhor, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Aleluia, e assim como foi com Raabe, vai ser assim na tua vida. Aleluia. Não existe alma quebrada demais que o sangue de Jesus não possa restaurar. A história de Raabe ali, ela prova que ninguém está fora do alcance do milagre. Ela era desprezada, mas ela foi escolhida. Ela era rejeitada, mas ela foi redimida. Ela era improvável, mas o Senhor tornou ela parte da linhagem de Jesus. E hoje, da mesma forma, o Senhor está dizendo: eu ainda uso os improváveis, eu ainda uso os desprezados, eu ainda entro na casa dos esquecidos para transformar a história deles. E talvez você esteja me ouvindo agora, nessa noite, e pense assim: mas eu já errei demais, mas comigo não tem mais jeito, mas eu já errei tanto, eu já falei tanto, mas eu continuo errando, eu continuo pecando. Tu não conhece a minha vida, tu não sabe o que eu passo dentro da minha casa, tu não sabe o que eu passo. Mas eu sou fraco, eu sou sujo, eu sou imundo. Mas eu quero dizer mais uma vez, aleluia, se o Senhor está batendo a porta do teu coração, é porque a salvação chegou na sua vida, a salvação chegou na tua casa. No grego a salvação também é sozo, a gente aprendeu no curso, no Conexão, né, no CTL. E salvação no grego ali é sozo, que significa cura, milagre, salvação, restauração. Aleluia. Então quando nós falamos de salvação, não pensa que é só salvação, mas é cura, é milagre na tua vida.
É milagre. Você crê que o Senhor pode fazer um milagre na tua vida? Você crê que o Senhor ele pode te curar, que Ele pode restaurar a sua vida? Você crê nisso? Aleluia. Aleluia. O Senhor ele não está olhando para o nosso currículo, Ele não olha para o nosso passado, mas Ele está olhando para o nosso coração. Ele está olhando para aquele coração que tem sede de mudança. Ele está olhando para aquele coração que está se posicionando, dizendo: ó, chega, hoje eu não quero mais, a partir de hoje eu me posiciono, não quero mais viver isso que eu tenho vivido. Hoje o Senhor ele está dizendo: filha, filho, me deixa entrar, me deixa entrar. Eu quero escrever uma nova história na tua vida. Eu quero mudar a tua linhagem, eu quero mudar a história dos teus filhos. Aleluia, aleluia. Deus ele quer te dar um novo nome. Deus ele quer te dar uma nova identidade, uma identidade de filho amado, uma identidade de filho e filha amada. Mas isso é para quem crê. Isso é para quem decide confiar no Senhor. Isso é para quem crê. Isso é para quem entende que precisa de um Senhor e que precisa de um Salvador. Não importa o que falaram de você, não importa onde você caiu, não importa os teus erros, as tuas falhas. Importa que o Senhor ele está te chamando hoje. Ele te chama hoje. Eu quero convidar você para se colocar de pé. Quero convidar para você se colocar de pé. E se com Raabe foi assim, com você também pode ser. Eu quero dizer que a salvação chegou. Eu quero dizer que a sua hora chegou. Eu quero dizer para você que o seu encontro com Deus é hoje, é agora. Aproveitando também, antes o Juninho falou do encontro com Deus. Você que não foi para o encontro ainda, dê o seu nome. Vá para o encontro. Esse encontro ele pode mudar a tua vida, ele pode mudar a tua história. Eu fui no encontro dia 13 e 4 de agosto de 2013. 3 e 4 de agosto eu digo que ali eu nasci de novo. Ali no encontro eu já estava indo na célula, eu estava indo no culto. Eu te aceito, Jesus, e estava bom. Mas quando eu fui para o encontro eu tive que me posicionar. No encontro eu disse: Senhor, agora eu abro o meu coração, pode entrar, pode fazer morada, pode limpa tudo que está dentro aqui. Eu quero convidar você a dar o seu nome. Não perca essa oportunidade, porque chegou a hora do seu encontro com Deus. Aquilo que era uma visita, na verdade foi o dia que a salvação entrou na casa dela. Deus ele não mandou um profeta, Deus ele não mandou um anjo com asa, Deus ele mandou dois homens. Deus podia ter mandado um profeta, Deus podia ter mandado um anjo, mas Deus ele mandou dois improváveis, dois homens improváveis. Aleluia. O Senhor está chamando eu e você. Nós somos os improváveis. Aleluia. O inesperado, o simples. Mas o Senhor ele tem um propósito. Ele tem um propósito. E quando Jericó, a cidade toda dormia confiando nos seus muros, teve uma mulher que decidiu confiar no Senhor. E por causa de uma porta aberta, uma linhagem foi mudada, uma história foi escrita, uma alma foi salva. E é isso que o Senhor nos chama hoje, para mim e para você. Os improváveis, aqueles que ninguém esperam, aqueles que ninguém dava nada. É eu e você que o Senhor está nos enviando. É eu e você que o Senhor está dizendo: se posiciona, homem, se posiciona, mulher. Vai e faz aquilo que tem que ser feito. Vai e faz, porque eu tenho vidas para alcançar. Eu tenho famílias para alcançar. O Senhor está dizendo hoje, no meu e no seu coração. Tem pessoas que estão precisando do Senhor. Aleluia. O Senhor quer te usar. O Senhor ele quer te usar, meu irmão. O Senhor ele quer te usar, minha irmã. Aleluia. Aleluia. A história está se repetindo hoje. Quero falar algo para você escutar isso com temor. A história está se repetindo hoje. O céu está batendo a porta do seu coração. O Espírito Santo está te chamando. Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir
e abrir a porta, eu vou entrar. Então não perca a hora, não adie mais. Aleluia. Não deixe para depois, meu irmão. Não deixe para depois, minha irmã. O céu está chamando você. Ele precisa da sua resposta. E a sua resposta é hoje. Aleluia. Esse é o seu momento de decisão. Esse é o seu momento de decisão. Nesse momento, eu quero convidar você. Você que quer se posicionar. Sim, você que hoje está ouvindo o Senhor bater na porta do seu coração e quer tomar uma decisão. Você já abriu a porta da sua casa, mas tem algo ainda, uma porta que o Senhor ainda não entrou, que é no seu coração. Se você quer tomar essa decisão hoje, eu quero convidar você a passar aqui na frente, nessa noite. Você que quer se posicionar diante do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eis aqui, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha família. Senhor, eis-me aqui. Eu quero te desafiar, meu irmão. Eu quero desafiar você que está vindo a primeira vez aqui. Eu venho trazer essa palavra do céu para você. O Senhor está batendo a porta do seu coração. Eu quero convidar você, vem aqui para frente. Sim, com uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Abrindo a porta do seu coração. Aleluia. E assim como Raabe, talvez você esteja vivendo cercado por muros. Muros de medo. Muros de pecado. Muros de vergonha. Muitas vezes você tem, cercado, a tua vida cercada por um muro de aparência. Muitas vezes a pessoa pergunta para você como é que você tá, e você diz: eu tô bem, minha vida tá boa. Isso é só aparência. Hoje o Senhor quer derrubar esse muro de aparência. Eu quero ser ousado e convidar mais uma vez. Essa é a tua oportunidade de vir aqui na frente. Os discipuladores, os líderes, sim, eles vão orar por vocês. E eu quero convidar os discipuladores a estarem orando por cada pessoa aqui, por cada pessoa que saiu do seu lugar e veio aqui para frente, crendo por fé que o Senhor vai mudar a sua vida. Aleluia. E como mensageiro de Deus, eu quero dizer: Ele está batendo a sua porta. Sim, Ele está implorando nessa noite. Ele está implorando com amor para você. Sim, filho, filha, o Senhor, Ele te chama pelo nome. Deixa eu entrar. Eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero salvar a tua casa. O Senhor, Ele quer salvar toda a sua casa. Aleluia. E você que não saiu do seu lugar, por vergonha ou por timidez, se você puder levantar sua mão bem alto, vai alguém até você e vai orar. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos que vai alguém até você. Aleluia. Aleluia. O Senhor está mudando histórias aqui nessa noite. O Senhor, Ele está arrancando rótulos. Aleluia. O Senhor está escrevendo uma nova história. O Senhor, Ele está te dando uma nova identidade. O Senhor, Ele está te dando a eternidade, meu irmão. O Senhor, Ele está te dando a eternidade, minha irmã. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra, que tem atravessado séculos e gerações. Sim, a Tua palavra chegou até nós hoje. A Tua palavra chegou, Senhor,
até o coração, Pai, dos teus filhos, das tuas filhas, de cada homem, de cada mulher aqui, Pai. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, muda a história, transforma vidas. Aleluia! O Senhor, Ele continua fazendo de geração em geração, mas Ele procura um coração que esteja aberto. Assim como Raabe abriu a porta do seu coração. Chegou o seu tempo hoje. Senhor, nós te louvamos, Pai. Sim, já te louvamos por cada vida mudada, por cada vida transformada, por cada homem, por cada mulher, Senhor, que está se posicionando hoje. Sim, Pai, porque a Tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. Nós te louvamos por cada homem, cada mulher que vai se levantar, por cada líder que vai se levantar, por cada discipulador que vai se levantar, por cada obreiro que vai se levantar por causa da Tua palavra, pelas portas que vão se abrir. Sim, por anfitriões que vão se posicionar. Aleluia. Pai, nós te louvamos por esse tempo. Te louvamos por tudo aquilo que os nossos olhos vão ver. Te louvamos por tudo aquilo que nós já contemplamos, Senhor. Obrigado pelo Senhor ter nos escolhido. Obrigado por nós sermos privilegiados. Obrigado por nós carregar, Senhor, essa palavra eterna dentro dos nossos corações. Pai, então usa cada um aqui, Senhor. Usa os teus filhos. Usa os improváveis. Continua chamando individualmente cada um de nós. Que homens e mulheres continuem ouvindo a voz do Senhor. O chamado de Deus é de geração em geração. Sim, nós cremos, Pai. Sim, que nós vamos viver o Teu sobrenatural. Nós cremos, Pai, que uma multidão, Senhor, o Senhor vai levantar no nosso meio. Homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra. Homens e mulheres que vão entregar tudo para o Senhor. Homens e mulheres que vão entregar o coração. Aleluia. Aleluia. O Senhor te chama hoje. Filho, filha, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E se você tem ouvido, abra a porta do seu coração. Aleluia. Aleluia. Eu abro meu coração. Você pode declarar. Você pode declarar. O Rei da Glória. Abra o seu coração. Declare. Eu abro meu coração para que entre o Rei. Ele está aqui. O Rei da Glória. Aquele que vive para todo sempre. Aquele que bate. Eis que estou à porta e bato. Eu abro meu coração. Eu abro
Essa semana vai ser diferente, meu irmão, na tua vida. Aleluia. As células nessa semana vai ter uma unção diferente. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma coisa eu digo pra você, meu irmão, eu sempre digo, nós não somos, nem dizemos que somos a melhor igreja, mas uma coisa eu te garanto, a unção nesse lugar. A unção de Deus no meio desse povo. A vida de Deus sendo derramada dentro desse prédio. Aleluia! E você faz parte desse povo. Você faz parte de uma geração eleita. E eu te digo que essa semana vidas vão conhecer o amor de Deus através de você. Porque a unção de Deus foi derramada nesse ambiente. Desde o início havia uma unção diferente. Vidas vão se aproximar de Deus através de você essa semana, meu irmão. Glórias a Deus. O Senhor tem algo novo para nossas vidas. O ano ainda não acabou. O Senhor ainda vai te surpreender na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus projetos e na sua célula, amém? Glórias a Deus. Ele é poderoso. E você não caiu de paraquedas aqui. O Senhor que te trouxe aqui essa noite. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Vai ter algo diferente essa semana dentro dos nossos lares. Vai ter algo diferente no nosso coração essa semana. Glórias a Deus. Mais um final de celebração poderosa. Cheio de fé, cheio de vida de Deus. Nós vamos levar para nosso trabalho, nossa família, para os nossos amigos. Glórias a Deus por isso. Ousadia, encargo. Glórias. Como de costume, o homem não vai embora sem dar um abraço no mínimo em 10 homens. E a mulher não vai embora sem dar no mínimo um abraço em 10 mulheres. E lembrando, tem cela no meio da semana. Você que não vai numa cela, procure uma cela. Porque tem mais a unção de Deus sobre a sua vida na cela. Uma boa noite a todos que estão na transmissão ao vivo. Que a vida de Deus também esteja tocando você na sua casa, amém? Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Se você quer saber tudo que está rolando aqui, dá o seu like aí, ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece aqui com essa família. É isso aí.